A senhora deputada Filipa Roseta fez uma pergunta muito importante sobre os fundos que estão a ser investidos na ferrovia, nos portos e a sua comparação com o hidrogênio. Eu, sobre os investimentos e sobre os números, não gostaria de me pronunciar, porque isso compete ao Governo. Sobre o hidrogênio vou-me pronunciar e tudo aquilo que eu estudei. O hidrogênio não é um delírio tecnológico. Nós existimos aqui, existimos por causa da luz do Sol, da nossa estrela, e a energia das estrelas vem exatamente do hidrogênio. São dois isótopos de hidrogênio, o trítio e o deutério, em que há fusão nuclear e que fornecem esta energia imensa. Aliás, há um projeto na Europa, que é o projeto de Cadarache, que é um projeto de consórcio internacional sobre a fusão nuclear, que só será comercial daqui a 30, 40 anos, mas pode ser um projeto interessante se algum dia chegarmos aí. É muito difícil reproduzir e simular aquilo que se passa no Sol, no nosso planeta, porque precisamos de campos eletromagnéticos brutais que consigam conter a energia que é gerada, mas é um projeto muito interessante. Agora, o hidrogênio, o que é que se passa? O hidrogênio é usado todos os dias na indústria petroquímica. É uma matéria-prima fundamental, é a partir dela que se fabricam fertilizantes, que se fabrica amoníaco, que se fabrica e é utilizado, por exemplo, em Estarreja, é utilizado no polo petroquímico de Sines. Depois o hidrogênio tem uma versatilidade grande, tem uma densidade energética muito interessante, por exemplo, ele pode ser misturado nas redes de gás natural, se for produzido no país, ainda melhor, porque será um recurso endógeno. Qual é o problema aí? E o debate público suscitou é da competitividade económica desta fileira baseada no chamado hidrogênio renovável. E já vou explicar em termos da competitividade económica aquilo que penso. Agora o hidrogênio vai ser um elemento fundamental da nova equação energética do futuro. E porquê? Porque pela densidade energética que ele tem, compete em todas as fileiras da mobilidade. Atenção, as fuel cells, as células que funcionam a hidrogênio, não competem só com os carros elétricos nas cidades. A Tesla já tem caminhões de longa duração que fazem percursos de 1.600 km que funcionam com as fuel cells, com as baterias de hidrogênio. E aí o carro elétrico, por exemplo, se tivéssemos um carro elétrico para um transporte de longa duração, só a bateria de lítio custava 350 mil dólares. É inexequível. Não tem competitividade aí, mas o hidrogênio pode ter. Há um grande projeto na Austrália, também aplicado aos navios, à mobilidade marinha, e portanto aí também pode ser extremamente importante. Mas o outro elemento que é vital é o armazenamento. Pela sua versatilidade pode contribuir para o armazenamento. Nós hoje só temos ainda o domínio do petróleo e do gás na matriz energética mundial, porque nós podemos armazenar petróleo e gás e consumi-lo quando queremos. Não conseguimos fazer isso com a eletricidade, à escala da rede. E para mim vai ser uma das descobertas do século. Ela vem a caminho, a mente humana é absolutamente extraordinária a conceber soluções, vai ser baseada no que eles chamam as baterias de fluxo, que são completamente diferentes das baterias convencionais, usando a nova ciência dos materiais, os novos materiais, as nanotecnologias, mas isto pode mudar completamente. E no dia que isso acontecer, nós podemos ter a eletrificação de grandes setores da economia a uma escala sem precedentes na história. Faz-me sempre lembrar aquela aposta que o Henry Ford e o Thomas Edison fizeram nas ruas de Nova Iorque em 1900 sobre qual seria a fonte de energia, ou o vetor energético que ia dominar a matriz energética mundial no século XX. E o Henry Ford diz vai ser o petróleo, o motor de combustão interna, o Edison, Thomas Edison, isso é a eletricidade. Digamos que o Edison falhou por 100 anos porque o automóvel, como sabemos, fez o seu percurso. Mas é muito curioso quando olhamos a história da energia, porque 4 anos antes deles fazerem a aposta, em 1896, houve o primeiro congresso de planeamento urbano em Nova Iorque, sobre como é que ia ser a vida das cidades. A visão era apocalíptica, as cidades estavam perdidas, tínhamos que voltar, não digo para as cavernas, mas voltar para o campo. Não é possível, as nossas cidades são inabitáveis. E porquê? Porque o sistema de transporte na altura eram as caleches, eram os cavalos. E Londres tinha 300 mil cavalos, Nova Iorque tinha 100 mil cavalos. A pestilência era brutal, as pragas eram brutais, as doenças eram brutais. E como sempre acontece, eu acho que nós temos sempre a nossa espécie humana uma costela apocalíptica, os Nostradamus floresciam e a civilização estava condenada. E o que é extraordinário é que estes homens que foram gigantes da transformação tecnológica conceberam as suas invenções e poucos anos depois mudaram completamente a visão que existia nas cidades. Sobre o hidrogênio ainda, nós temos 4 grandes tecnologias. 3 delas são comerciais
e estão em desenvolvimento. Nós podemos produzir hidrogênio a partir da oxidação parcial, podemos produzir através da reformação, por exemplo, do gás natural, o metano, que é CH4, nós podemos extrair o hidrogênio. É evidente que aí há emissões que são produzidas, mas é o que existe, por exemplo, nos polos da indústria petroquímica. E atenção, pode-se produzir também hidrogênio através da pirólise e gaseificação da biomassa florestal, pode abrir caminho para o futuro do país. A quarta tecnologia que está associada ao projeto de hidrogênio em Portugal é a eletrólise da água a partir de fontes de energia renovável. Ela hoje ainda não é competitiva, ainda há um caminho que tem que ser percorrido. E esperamos que nos próximos 10 anos, como diz a Agência Internacional de Energia, haja uma redução desses custos. Mas eu sou favorável a que nós apostemos no hidrogênio. E porquê o investimento, a Sra. Deputada Filipa Roseta falou dos 7 mil milhões, 7 mil milhões é no conjunto, o investimento público é muito abaixo disso, será talvez uma pequena fração, mas isso é o Governo provavelmente terá que explicar e debater com os senhores deputados. Eu acho que é uma oportunidade para o país. Eu chamo a atenção que ele deve ser aplicado de forma modular, portanto, ou incremental, exatamente terem atenção a este problema da competitividade económica, mas face ao projeto europeu que existe, face à potencialidade do hidrogênio, é algo que eu penso que nós podemos, que o país deve apostar.